Olá, eu, Valéria, juntamente com o Daniel Miranda e o Samuel Braga, vamos falar um pouco sobre o nosso trabalho analisando viagens de táxi em Nova York. A NYTLC Taxi and Limousine Commission é a agência responsável pelo licenciamento e regulação das empresas de táxi e veículos para aluguel. Ela emprega 600 pessoas que monitoram o volume de até 1 milhão de viagens a cada dia. Esse trabalho tem como objetivo auxiliar a agência TLC na análise das informações geradas pelos taxímetros para uma melhor gestão da própria agência e da frota de táxis de Nova York. Os 600 empregados da TLC estão divididos em 7 equipes. Os diversos processos da agência registram dados de maneira isolada que podem ser combinados para uma melhor análise. Identificamos aqui alguns processos que podem se valer do barramento do DW. A gente sabe que implementar um DW requer priorização dos processos, por isso, escolhemos o processo mais crítico para a operação do TLC, gerenciar viagens. A base de dados que a gente usou se chama Trip Record Data, fornecido pela TLC. Ele registra informações de cada viagem finalizada dentro da cidade de Nova York. Ele é composto por informações sobre a viagem, como, por exemplo, local e timestamp tanto da origem como do destino, informações financeiras como valor total, detalhamento de pedágios pagos e valor de gorjeta, e algumas informações que a gente não usou. O dataset apresenta dados de 2009 até 2020. Nós utilizamos 2015 e 2016, o que já totalizou 36 GB de dados brutos tratados. A partir desses dados disponíveis, a gente modelou o fato viagem, com as dimensões date time, local e tarifa, ou fare. Para decidir a arquitetura, a gente colocou como requisito a total integração entre as ferramentas para que fosse possível automatizar esse pipeline no setup real. Tudo começa na extração de dados dos sistemas negociais. Os dados são carregados por scripts rodando dentro da AWS. Os dados passam então pela fase de transformação e enriquecimento com a ferramenta Airflow, já instalada no serviço MWA. Após a fase de Data Staging, os dados são persistidos num bucket S3. Por fim, o Power BI, já conectado ao bucket, faz a leitura desses dados e salva no formato estrela. Pelo Power BI também, a gente configurou os cubos e fez as visualizações. No ETL, nós realizamos a limpeza e seguintes transformações nos dados. No campo Data, quebra do timestamp em dia, mês e ano, derivação do campo turno, manhã, tarde ou noite, a partir da informação de hora, e fizemos o enriquecimento com uma consulta ou uma API para preenchimento dos campos feriado e dia da semana. No campo local, quebra da localização em latitude e longitude, enriquecimento com também uma consulta uma API para detecção do endereço aproximado. Infelizmente, essa API restringia o volume de consultas e a gente não conseguiu anotar o dataset inteiro. Cálculo dos valores efetivos a partir das taxas indicadas. Composição da tabela fato com os IDs corretos e cálculo dos campos agregados. O Daniel e o Samuel agora vão mostrar pra gente esse processo na prática. E aí, pessoal, sou Samuel, vou falar um pouco tentar demonstrar e falar um pouco da implementação do nosso projeto, falar um pouco das decisões que a gente tomou e por que a gente tomou essas decisões dentro do projeto. Então, falando um pouco, né, de como começou isso, então a gente sentou, a gente já sabia que a gente ia usar a gente já tinha escolhido os datasets do New York Chips, como a Valéria mencionou, então a gente sentou e discutiu quais seriam os nossos processos de ETL, de enriquecimento, de limpeza dos dados, o que a gente gostaria de fazer com esse dataset. Dito isso, a gente partiu, né, para escolher a ferramenta que a gente ia utilizar para fazer esse ETL e tudo mais, o que seria mais fácil para a gente, o que seria bom para o projeto também. E a gente acabou escolhendo o Apache Airflow, né? O Apache Airflow a gente já tinha trabalhado com ele no trabalho anterior, a gente gostou bastante, já tinha uma curva de aprendizado legal nele, então era um pouco mais fácil de conseguir executar. Sem falar que ele é muito bom também para fazer o que a gente precisava, que era schedular jobs, porque a gente tinha um dataset teoricamente muito grande, então seria bom para a gente conseguir schedular os jobs e fazer todo esse processo de ETL. Aí a gente veio para o segundo desafio, como que cada pessoa ia conseguir desenvolver, né, da sua casa, no seu computador, sem depender de uma Apache Airflow centralizado. Porque às vezes um rodaria um job, o outro uma Apache Airflow centralizado, né, um rodaria um job, aí o outro queria rodar também, poderia acabar sobrecarregando o servidor e acabar acarretando em falha de serviço, enfim. Então a gente escolheu a containerização mesmo, Docker, que era a forma
mais eficiente, né, para a gente conseguir ter um mesmo ambiente e que as coisas rodassem da mesma forma. Então a gente escolheu o Docker, definimos as imagens que a gente ia usar e aí colocamos o repositório. Então cada desenvolvedor tinha acesso ao seu Apache Flow e que ia com certeza rodar na hora que a gente subisse isso de forma definitiva. Então, assim, falando um pouco do que a gente desenhou dentro do Apache Flow, é basicamente uma pipeline de ETL. A pipeline são alguns jobs que rodam, né? Então, esses aqui são scripts Python que a gente fez, que a gente consegue aqui são scripts Python, como vocês podem ver, né? Transform Data é um script que a gente criou, então aqui a gente define essa pipeline de forma bem descritiva. E aí ele consegue compor essa pipeline em vários estágios. Então a gente começa o nosso pipeline, faz a transformação do dado e depois chama os datamarts, né, para criar os datamarts. Então se a gente entrar nessa outra pipeline aqui, são feitas as criações dos datamarts. Então também, né, são DAGs bem descritivas, onde a gente consegue compor todos esses stages que a gente gostaria de ter, de transformação de dados. Aí a gente tinha definido que a gente ia fazer uma implementação de um Apache Airflow mais robusto para fazer o processamento do dataset inteiro. E a gente ia subir isso na AWS utilizando o MWA, que é um Apache Airflow gerenciado pela Amazon, que daria um pouco de suporte para a gente. Infelizmente a gente não conseguiu fazer subida desse serviço na AWS, né, um pouco por falta de experiência com a plataforma, mas a gente tentou, a gente acabou não conseguindo, e para não acarretar atraso no trabalho e tudo mais, a gente preferiu seguir. Um dos problemas que a gente teve, né, desenvolvendo localmente, foi o limite computacional que a gente tinha. Então, como a gente tinha arquivos muito grandes, com muitas linhas, né, dezenas de milhares de linhas, os computadores locais não aguentavam processar o arquivo inteiro. Então, a gente teve que definir um limite de 10 mil linhas, né, para facilitar um pouco. Então, acabou que esses nossos datamarts ficaram um pouco prejudicados, porque a gente não conseguiu usar todo o dataset que a gente tinha disponível. Que aí a gente está falando de dataset aí de 40 GB, que a gente vai ver mais para frente. Assim, falando um pouco sobre isso também, a gente viu que a gente ia ter como vocês podem ver aqui, ó, a gente tinha um dataset aí de 30 GB para ser processados, era um valor maior, porém os arquivos CSV que a gente tinha, os datasets que a gente tinha, eles não eram, não tinham o mesmo contrato de CSV. Então a gente ia ter que fazer vários scripts de tratamento. Infelizmente a gente não teve tempo para fazer isso. Então a gente pegou os que a gente considerou melhores, né, os melhores contratos, que tinham as informações que a gente julgava ser as melhores, e colocou somente eles, né, que são os arquivos de 2015 a 2016, né, então 2015 01, né, mês de janeiro, até 2016 06. Como vocês podem ver, a gente está usando o S3, que aí é o que eu pretendo entrar mais no detalhe, que é uma ferramenta de armazenamento de arquivo, como um HD qualquer. Qual que é a ideia por trás disso? É porque no banco de dados, se a gente colocasse 40 GB de dados, né, claro que não seriam 30 GB, 40 GB de dados, mas seria uma volumetria muito grande. A gente ia começar a esbarrar em alguns problemas de banco de dados, como a gente já viu, né, fazer a parte de indexação, particionamento, etc. Então, para um data lake que vai ser muito acessado, que vai ter muito dado, isso é meio complicado. Então, grandes empresas hoje, né, a gente está falando aí de bancos digitais, empresas, né, com infraestrutura diferenciada hoje, fazem esses data lakes em gerenciadores de arquivos mesmo, né? E aí usa diversas ferramentas para criar modelagem, para criar tabelas em cima desses arquivos, com uma estrutura bem interessante, bem legal de a gente estudar. Então a gente adotou essa prática, né, porque a princípio a gente tinha a ideia de usar aí uns 240 GB de informação, mas com o desenrolar do trabalho a gente acabou vendo que não ia conseguir por conta desses contratos CSV que não estavam sendo respeitados. E aí a gente passou por uma estratégia que a gente deu uma estudada, deu uma pesquisada e tentamos trazer uma estratégia que também é usada bastante no mercado, que é
criar estágios para esses arquivos, né? Então a gente definiu como uma zona raw, assim, todo arquivo que chega, né, da sua forma bruta, toda informação que chega da sua forma bruta, direto da extração. Então a gente pegou todos os arquivos que a gente extraiu lá dos nossos datasets e o que a gente colocou nessa zona raw. Então, se futuramente a gente quiser recuperar alguma informação que passou batida ou passou despercebida, a gente tem ele cadastrado no nosso armazém de dados, né, no nosso data lake. E aí a gente consegue colocar a nossa pipeline de ETL, criar os datamarts em cima. A segunda zona que a gente definiu foi a Normalized, que são o arquivo já enriquecido, já numa forma mais clara para a gente, que tem todas as informações que a gente necessita e tal. E, por último, os datamarts. Então, os datamarts, eles são, né, a gente pode ver que tudo são folders desse sistema de arquivo. Então, os datamarts, cada pasta aqui representa uma tabela do banco de dados. Então, a gente teria a tabela datetime, tabela fair, tabela location, tabela trip. Isso é interessante porque a gente tem uma estrutura, a gente está usando CSV, tá, gente? Então a gente tem uma estrutura de CSV, um contrato de CSV bem definido, onde a gente tem as informações apenas dessa dimensão de dados que a gente quer. E aí isso tudo se completa na hora da gente usar o Power BI para fazer visualização. Então a gente consegue criar as tabelas no Power BI, que a Valéria vai mostrar mais para frente, que é exatamente a correspondência dessa pasta do S3. Então fica bem legal. O Power BI consegue aglutinar todos esses arquivos e criar um tabelão só, o que facilita bastante. Falando um pouco de melhorias também, a gente poderia usar não CSV, a gente poderia usar outro formato de arquivo, né, que acaba sendo mais eficiente, mais performático, ocupa menos espaço, que é, por exemplo, o Parquet. Só que a gente ia precisar de um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento de outras ferramentas que a gente acaba não tendo tempo de estudar e conseguir implementar. Que seria, por exemplo, o Hive, que é uma ferramenta open source para criação dessas tabelas, Google BigQuery, a Amazon Redshift, o próprio Dremio. Então, seriam ferramentas para ajudar a gente nessa parte de modelagem, mas infelizmente a gente não teve muito tempo, a gente não conseguiu, também não tinha muito conhecimento técnico para isso, mas a gente poderia ter, poderia não, né? Podem ser próximos passos de melhoria, né? Se esse projeto fosse seguindo adiante, a gente poderia melhorar nesses quesitos, ao meu ver. E aí conseguir ter um controle melhor, um modelo melhor e conseguir trazer mais SQL em cima de um data lake que está em cima de arquivos. Então, a ideia aqui é justamente a gente não ter um grande banco de dados gigantesco com uma volumetria extremamente alta e que traria muito trabalho para gerenciamento. Então, a gente traz aqui para um gerenciador de arquivos, que o custo de giga vai ser muito menor, a gente vai conseguir operacionalizar ele melhor. E foi essas as decisões que a gente tomou na parte de implementação e orquestração desse data lake. Todo o código nosso está no GitHub, a gente vai colocar na descrição também, na documentação, desculpa. A gente vai estar colocando na documentação também o código, se alguém tiver curiosidade para ver como foi implementado, pode acessar lá. E é isso. Obrigado. O Power BI permite informar o relacionamento entre as tabelas. A partir desse relacionamento, o aplicativo fornece os campos para a criação dos cubos. E para montar os cubos é fácil. É só arrastar as colunas para um campo velho, que o aplicativo já cria as relações multidimensionais para você e também fornece aí nessa visualização ali na coluna da esquerda os filtros para você fazer os drill downs e os drill ups. Ele também já sugere algumas visualizações dada a natureza e o tipo do dado que você selecionou. No período analisado, foram realizados um total de 179.980 viagens, que totalizaram mais de 2.900.000 dólares em faturamento. Apesar de Nova York ser formada por várias ilhas, a maioria das viagens teve origem e destino na parte sul da ilha de Manhattan. Também é possível ver alguns pontos espalhados por outras áreas, inclusive no oceano, o que em princípio a gente achou que fosse um erro no dado, mas daí a gente lembrou que Nova York tem ferries, ou seja, rotas marítimas mesmo. Pouco mais de 70% das viagens é feita com apenas um passageiro, como a gente vê no gráfico da esquerda, e também é o tipo de viagem que gera maior faturamento. Entretanto, a maioria dos táxis comporta até 3 passageiros,
ou seja, uma capacidade ociosa que demanda carros mais pesados e com maior consumo. Considerando agora o turno do dia, o gráfico de cima a gente vê a média de faturamento e a gente percebe que não tem muita diferença entre os 3 turnos. E o gráfico de baixo revela pra gente que não existe essa diferença mesmo que viagens noturnas apresentem uma média de distância um pouco maior. Agora olhando para os dias da semana. O dia da semana em que mais ocorrem viagens são os domingos, sendo que esse volume vai diminuindo gradativamente ao longo da semana. Com relação ao turno do dia em que essas viagens ocorrem, embaixo à direita a gente vê uma predominância de viagens no turno noturno ao longo da semana inteira. O pico de viagens matinais no domingo são, na verdade, viagens na madrugada de sábado para domingo. Talvez por isso, quando a gente olha para o sábado, as viagens noturnas estejam menores, porque na verdade elas acontecem um pouco mais tarde. Ainda falando sobre o turno, aqui a gente vê a distribuição das viagens por turno ao longo de cada mês do ano. O primeiro semestre apresenta a menor variação dessa distribuição, é mais igualzinho. Mas a partir de julho, no segundo semestre, a gente vê uma clara mudança para viagens noturnas. Uma observação é que as barras que não aparecem é porque elas ficaram muito pequenas diante da barra laranja. O mês de agosto, ali o mês 8, também é o caso de viagens que ocorrem de madrugada, como a gente pode ver no gráfico de baixo, que mostra a distribuição de viagens por hora do dia. Por fim, os dificultadores que a gente teve é porque com um dataset muito grande a gente teve alguns problemas de processamento, por exemplo, travando as nossas máquinas, então tivemos que optar por soluções de nuvem. APIs pagas ou lentas para enriquecimento dos dados. Stack de ferramentas extenso que a equipe teve que aprender para conseguir fazer o TP de ponta a ponta. E como melhorias futuras, a automatização completa do pipeline, porque algumas etapas a gente ainda precisou fazer na mão. Então, por exemplo, a segunda melhoria é a inclusão da extração automatizada direto do banco de dados do cliente, porque como não somos proprietários do dado, tivemos acesso apenas ao CSV já extraído. E é isso que a gente tinha para trazer. Muito obrigada pela atenção.